Vou lecionar a disciplina de História para o segundo ano do Colégio Amaús. Vamos começar com a nossa oração? Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade de aprender. Eu te peço para que ilumine a mente de cada pessoa que está assistindo essa videoaula. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá para a nossa chamada segundo ano. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem. Vamos começar pela correção das últimas atividades que eu passei para vocês de história. Vamos lá? Vamos começar pelas atividades do livro. Pega o seu livro de história e abre na página 169. Nesta página tem um texto, e o assunto desse texto, eu falei muito sobre esse assunto na última videoaula de história. Então, para quem releu aí, conseguiu ver que tem bastante informação que eu já havia dado para vocês sobre o trabalho escravo, né? Que durante muitos anos existiu o trabalho escravo, e que às vezes muitas pessoas acreditam que apenas os negros foram escravizados, mas nós descobrimos que não, que os indígenas também foram escravizados e que bem antes do período colonial a escravidão já era uma prática da sociedade. E aqui nessa página tem uma imagem bem interessante, uma pintura de um castigo público. E aqui a gente consegue observar várias coisas nessa pintura. O nome desse pintor aqui se pronuncia Johann Moritz Huygens. E essa pintura ela foi feita em 1835. Esse daqui, que eu estou passando a setinha, Castro Maia, é o nome do museu onde está essa pintura, lá no Rio de Janeiro. E aqui nós podemos ver um castigo naquela época de um escravo. Às vezes os escravos eram castigados por não cumprirem determinadas ordens dos seus senhores. Então, o interessante aqui de se perceber é que a pessoa que está castigando o escravo é uma pessoa negra. E aqui no último parágrafo dessa página está dizendo justamente isso, que muitas vezes um escravo ele era obrigado pelo seu senhor a castigar outro escravo. O texto continua na página 170 e vai começar a falar um pouco sobre os quilombos, que vocês fizeram uma pesquisa, nós vamos falar sobre isso também ainda nessa aula. E aí tem as atividades aqui, vamos fazer a correção. A primeira era para marcar V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas. E a primeira afirmativa é a seguinte: a escravidão existiu apenas no Brasil. Bem, conforme o texto e conforme a nossa última videoaula, vocês viram que essa afirmativa não é verdadeira, porque a escravidão é algo que vem de muito tempo na sociedade. Existiu em vários povos da antiguidade e também na época colonial, que foi essa época em que tínhamos escravos africanos, existia escravidão em outros países também. Então, essa alternativa é falsa. Agora vamos para a próxima. Os negros foram os únicos escravizados no passado. Bem, conforme nossa última videoaula também, nós descobrimos que antes dos negros aqui mesmo no Brasil, os índios foram escravizados. Então, essa afirmativa também é falsa. A próxima afirmativa é a seguinte: os quilombos abrigavam os homens que fugiam da escravidão. Essa afirmativa é verdadeira, conforme nós vimos aí no texto. Os negros brasileiros conquistaram a liberdade há pouco mais de 100 anos. E aí, você marcou verdadeiro ou falso? Aqui no finalzinho do texto tem a resposta. Com o passar do tempo, muitas pessoas também passaram a apoiar a luta dos negros pelo fim da escravidão. O resultado de toda essa luta dos negros brasileiros foi a conquista da liberdade há pouco mais de 100 anos. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Número 2.
Observe novamente a obra da página anterior e responda: quem foi o autor dessa pintura? Como nós lemos lá, foi Johann Moritz Huygens. Letra B. Quando ela foi feita? Temos lá também essa informação, 1835. Letra C. Os escravos eram sempre bem tratados nessa época? Bem, pelo que nós estudamos, nós sabemos que não, que na verdade eles eram até castigados quando não agradavam aos seus senhores. Vamos lá para a página 171 agora. O castigo é feito às escondidas ou em praça pública? Como nós vimos naquela figura, o castigo era feito em praça pública, né? Muitas vezes eles faziam isso justamente para mostrar para os outros escravos o sofrimento daquele escravo que estava sendo castigado e dessa forma incentivar os outros escravos a não fazerem, a não cometerem aquele erro, né? Que para eles era considerado erro. Letra E. A multidão parece discordar ou aceitar naturalmente o castigo dado aos escravos? A multidão parece aceitar naturalmente, como se eles estivessem até acostumados com aquela situação, não é mesmo? Letra F. O homem que está chicoteando o escravo amarrado no tronco é branco? Como nós vimos, não, né? Aquele homem que estava chicoteando era uma outra pessoa negra. E como nós vimos no texto, muitas vezes essas pessoas eram obrigadas a castigar outras pessoas negras. Aí no final da página 171, nós temos um outro texto que fala sobre Zumbi dos Palmares. Vai falar um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra e um pouco sobre o Quilombo dos Palmares. E na página seguinte, tem aí uma atividade para vocês que era para vocês decifrar as ilustrações. Então, quando a gente decifra, a gente percebe que fica, né? Zumbi foi o maior líder do Quilombo dos Palmares, né? A primeira imagem está representando o zumbi e a segunda imagem está representando a palavra quilombo. A parte de baixo não era para vocês fazerem, né? Da página, como eu tinha dito antes. E eu tinha pedido para vocês fazerem essa pesquisa aí com essas 4 perguntas. O que é um quilombo? Onde era localizado o Quilombo dos Palmares? Como era a vida no Quilombo dos Palmares? E se os quilombos foram extintos ou ainda existem. E agora vamos fazer o seguinte, a pesquisa não tem como fazer uma correção certinha, porque cada um pesquisou em um lugar diferente, escreveu de uma forma. Então eu vou falar um pouco sobre essas 4 questões, e se você achar aí alguma informação que você não havia encontrado, que você achou super interessante, você anota e complementa a sua pesquisa, combinado? Vamos lá! Os quilombos, pessoal, eles eram comunidades formadas por escravos fugidos das fazendas. Então, como nós vimos, os escravos eram trazidos para o Brasil e eles trabalhavam nas fazendas, no engenho, na produção da cana-de-açúcar. E aí, muitos desses escravos conseguiam fugir dessas fazendas, né? O Brasil é um país muito grande. Naquela época, que não tinha tecnologia, eles não tinham tanta noção do tamanho do Brasil. Então, os escravos conseguiam fugir aí no meio das matas, no meio das florestas e formar comunidades. Aí vocês estão vendo imagens de quilombos, dessas comunidades das pessoas, dos escravos fugitivos. A palavra quilombo significa guerreiro da floresta, né? Porque eles tinham que lutar para sobreviver, porque muitas vezes os portugueses encontravam, né, esses quilombos, conseguiam encontrar esses quilombos e eles tinham que guerrear mesmo, eles também tinham suas armas. Então, por isso, a origem da palavra quilombo, guerreiro da floresta. Floresta porque é onde eles viviam, onde eles formavam as suas comunidades. E aí, o que aconteceu? Teve uma época lá no período da colonização que aconteceu essa guerra holandesa. E quando aconteceu essa guerra aconteceu por quê? Porque os holandeses também queriam desfrutar, né, da natureza brasileira, das coisas que o Brasil tinha para oferecer, da mesma forma que Portugal estava
aproveitando, mas os portugueses eles não iam deixar isso acontecer. Então, por isso que aconteceu essa guerra aí que está retratada na imagem. E nesta guerra, quando aconteceu essa guerra, os portugueses eles ficaram tão distraídos, né, tão focados aí nessa guerra, que eles acabaram deixando muitos escravos fugir, né, sem perceber. Muitos escravos conseguiram fugir. E daí, pessoal, foi nessa época que foi formado que o quilombo dos Palmares começou a aumentar. A quantidade de pessoas no quilombo dos Palmares começou a aumentar. O quilombo dos Palmares era um quilombo, mas ele foi o maior quilombo naquela época. Ele era o refúgio dos escravos fugitivos de engenhos das capitanias de Pernambuco e Bahia. Olha só esse pedacinho aqui de mapa do Brasil. Vocês estão vendo que tem várias faixinhas coloridas? Naquela época, o Brasil ele foi dividido nessas faixinhas, ó. Cada faixinha dessa daqui, ó, era uma pessoa, um senhor de engenho que comandava, entendido? Então, o quilombo dos Palmares ele ficava aqui nessa região. Os escravos de Pernambuco e da Bahia, dessas duas faixinhas, eles que formaram o quilombo dos Palmares. E esse quilombo ele ficava localizado na Serra da Barriga. Atualmente é o estado de Alagoas. Então aqui em cima vocês têm uma imagem da Serra da Barriga e aqui do lado vocês veem ó, um pedacinho do mapa do Brasil também e aqui mais escuro onde era o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares, o tamanho dele, só para vocês terem uma ideia, era mais ou menos o tamanho do estado do Rio de Janeiro. E por que vocês acham que o quilombo se chamava Palmares? Bem, porque lá no local onde eles construíram esse quilombo, tinham muitas dessas árvores aí, que é um tipo de palmeira muito típica no Nordeste. Então, por isso que se deu o nome Quilombo dos Palmares. E como que era a vida desses povos quilombolas naquela época? Os habitantes eles viviam da caça, pesca e coleta de frutas, como manga, jaca, abacate e outras, bem como da agricultura, feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Então, os habitantes dos quilombos, eles plantavam, eles colhiam, né, as frutas para se alimentar e também eles plantavam, como os produtos que estão aqui abaixo, feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Eles plantavam e assim eles conseguiam trocar com comunidades que estavam próximas a eles e até comercializar. Outra coisa que os quilombolas faziam eram artesanatos. Como vocês estão vendo aí, ó, essas cestas aqui do meu lado e essas peças aqui de cerâmica também eram feitas. Essas imagens aqui, vocês podem notar que são imagens bem atuais, né? Não são objetos daquela época que eu estou falando para vocês, mas é porque a tradição de fazer esse tipo de artesanato continua até os dias de hoje. Então, por isso que essas fotos são atuais. Então, eles vendiam nesses objetos, eles conseguiam comercializar com as comunidades vizinhas e assim eles sobreviviam. E aí agora eu vou falar para vocês de duas pessoas que foram importantes para o Quilombo dos Palmares, que é o Ganga Zumba, que foi o primeiro líder dessa comunidade. O Ganga Zumba ele era filho de uma princesa do Congo, mas com o passar do tempo, o líder que mais se destacou no Quilombo dos Palmares foi esse aí, chamado Zumbi. Ele foi um líder que se destacou porque ele tinha várias estratégias diferentes. Ele conseguiu assaltar as casas dos senhores de engenho e resgatar muitos escravos e também eles pegavam armas, né, para eles poderem sobreviver ali nos quilombos. Então, por isso que o Zumbi ficou muito conhecido e foi o maior líder do Quilombo dos Palmares. Vocês lembram que eu falei com vocês sobre a guerra luso-holandesa? Pois então, quando essa guerra acabou e os portugueses conseguiram mandar embora os holandeses do Brasil,
Aí eles voltaram a focar nos escravos que estavam fugindo para os quilombos. Então, com isso, eles perceberam que o quilombo representava a possibilidade de conseguir mão de obra, além de representar um perigoso exemplo para os escravos. Por quê? Quanto maior os quilombos, mais escravos estavam fugindo. Então, para os portugueses, isso não era uma vantagem, e eles precisavam de voltar a focar na sua produção de cana-de-açúcar. Então, o que eles fizeram? Depois de muita tentativa, eles conseguiram acabar com o Quilombo dos Palmares. Eles conseguiram pegar o Zumbi, que era o líder deles, e quando o Zumbi dos Palmares morreu, foi assim que eles conseguiram acabar com o Quilombo dos Palmares. E depois, a última pergunta que eu fiz para vocês na pesquisa foi se os quilombos existem ainda nos dias de hoje. E se vocês olharam lá na internet ou nos livros, vocês puderam perceber que sim, que existem quilombos até hoje. As chamadas comunidades remanescentes de quilombos existem em praticamente todos os estados brasileiros. Hoje, as comunidades remanescentes de quilombos buscam a cada dia por direitos de cidadania, direito à preservação de sua cultura e identidade. Então, na foto aqui em cima, vocês estão vendo uma comunidade de quilombo dos dias atuais. E aí, pessoal, como a gente leu lá no nosso livro, existe um dia, que é o dia 20 de novembro, chamado Dia da Consciência Negra, que nós comemoramos, nós homenageamos, lembramos do Zumbi dos Palmares e todos os negros que combateram bravamente contra a escravidão. E a cada dia que se passa, nós estamos combatendo, o racismo, o preconceito, que não é uma coisa legal, que é preciso realmente acabar, ser extinguido da nossa sociedade. Talvez você esteja se perguntando, por que será que a gente precisa estudar sobre isso? Por que será que existe esse conteúdo no nosso livro de história? Existe uma frase que está aí para vocês verem, de um grande historiador que viveu há muito tempo, que foi Heródoto. Ele disse: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Dessa forma, a gente entende que tudo o que acontece hoje em dia não foi por acaso. Tudo tem uma história e tudo que aconteceu antes da gente tem uma consequência hoje. E só quando a gente entende o passado e o presente, a gente consegue pensar no que a gente quer para o futuro. Por isso, estudar história é tão importante. Não só esse conteúdo, mas todos os conteúdos de história. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que esteja tudo legal por aí. Um beijo! E lembre-se, juntos no caminho certo.